Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início à nossa disciplina com a semana 1, onde falaremos de conceitos básicos de cinética. E para começar a discussão sobre cinética química, vamos selecionar o estado gasoso. Então vamos imaginar como é que as moléculas se comportam, qual seria o movimento das moléculas no estado gasoso, né? E aí, fazendo uma analogia com a disciplina anterior, onde nós vimos conceitos de termodinâmica, como é que a gente pode fazer uma diferenciação entre termodinâmica e cinética? Então, na nossa disciplina de termo, na disciplina de Físico-Química 1, nós vimos os processos onde nós tínhamos as moléculas, os reagentes, as substâncias no estado final, e aí depois que reagem, nós tínhamos as moléculas, os produtos no estado final. Então, para a gente, na disciplina 1, nós analisamos todos os aspectos relacionados à energia, envolvida nesse processo, né? Já na cinética, o que a gente está interessado pensando no mesmo processo, ou seja, uma mesma reação química, seria a velocidade com que essa reação química acontece. Então, a gente teria que, né, imaginar, além da energia envolvida, o tempo e a velocidade que essa reação acontece e o tempo que ela levaria para acontecer. Então, isso seria uma comparação para diferenciar aspectos cinéticos de aspectos termodinâmicos. E aí, especificamente, né, por que tratar de cinética, por que tratar de movimento de moléculas? Então, principalmente para compreender mecanismos de reações químicas, então a cinética nos ajuda a compreender como acontece, como é que uma reação química acontece, não simplesmente reagente A mais reagente B formando o produto C, mas sim todo o passo a passo envolvido nesse processo, nessa reação. Além disso, nós podemos entender processos, sistemas bem complexos, como algumas reações que acontecem no nosso corpo humano, na atmosfera, então degradação de poluentes ambientais e vários outros processos, e na indústria também, aspectos cinéticos são muito importantes, né? Então, envolvidos na reação para a obtenção de uma determinada substância, de um determinado produto. Então, nesse aspecto das indústrias, aplicação industrial, os catalisadores são muito importantes. Então, ao longo das primeiras semanas, nós falaremos, então, de vários aspectos que nos darão suporte para entender mecanismos de reação envolvidos em várias aplicações do nosso cotidiano. Então, mais especificamente, né, como é que nós poderíamos verificar no nosso cotidiano, no próximo a nós, algumas diferenças entre tempos de reação, velocidades de reação. Então, se a gente pensar num processo de excitação eletrônica, num nível muito micro, né, a gente poderia pensar numa excitação que leva em torno de 10 a menos 15 segundos, né? Enquanto que uma explosão, então um outro tipo de fenômeno químico, de reação, leva em torno de 1 segundo. Então, a gente está vendo escalas bastante diferentes de tempo e de velocidade de reação. São reações muito rápidas. Enquanto que um processo de corrosão leva mais ou menos em torno de 10 a 9 segundos, ou, para o nosso mais palpável para nós, em torno de 30 anos. Então, é um processo bastante, bem mais lento, né, comparado com os dois anteriores. E para finalizar, esses desgastes em erosão e assim por diante, levaria em torno de 10 elevado a 15 segundos, mais ou menos 30 milhões de anos. Então, só para vocês terem noção das escalas de tempo e velocidade, associado a isso, velocidade das reações. Então, a cinética vai nos ajudar a entender várias reações, tanto das mais rápidas quanto as mais lentas, e nos ajudar a entender o processo envolvido, né, nessas reações. E além disso, dependendo do intuito da aplicação, nós podemos ou acelerar uma reação ou diminuir o tempo que essa reação leva para acontecer. Então, começando mesmo com os nossos conceitos de cinética, vamos imaginar uma reação hipotética. Então, reagente A formando o produto B. Então, se a gente conseguisse, medir o tempo dessa reação, então, inicialmente, nós teríamos só o reagente A. Então, à medida que a reação prossegue, algumas moléculas, algumas espécies do produto B começam a aparecer, que seriam esses vermelhinhos, e à medida que a reação vai acontecendo,
nós vemos a maior formação, né, a reação acontecendo e o aparecimento do produto ao longo dessa reação, tá? Se a gente conseguisse fazer um gráfico para acompanhar essa reação, o que a gente veria? Então, seria um gráfico de tempo versus número de moléculas, e aí o que a gente vê? Que à medida que o tempo vai passando, a quantidade de A, que seria o nosso reagente, diminui, e o B, que é o nosso produto, ele vai aumentando à medida que o tempo de reação vai acontecendo. Então, isso nos mostra que, à medida que o tempo passa, quantidade de reagente diminui e quantidade de produto aumenta. Então, isso já é um dado importante para a gente definir algumas propriedades daqui para frente. Pensando especificamente no gás, como eu falei para vocês no início, que é o nosso foco hoje, né? Entender o movimento das moléculas das espécies no estado gasoso. Então, olha só, algumas definições. O gás, se a gente for pensar em movimento molecular, é o tipo mais simples, né, a se descrever. Por quê? Porque é um movimento aleatório de moléculas, considerando um gás perfeito, como a gente falou na disciplina anterior, a gente definiu na disciplina anterior. Então, olha só, se é o tipo mais simples de movimento, já que é um movimento completamente aleatório, a nossa teoria cinética, né, a definição de teoria cinética para gases, então seria uma teoria mais simples que explica a pressão de um gás e a taxa pelas quais as moléculas e a energia migram no meio do estado gasoso, né? Então, é isso que a gente teria que começar a imaginar para definir toda a teoria cinética do aspecto termodinâmico. Líquidos, né? Se a gente, para diferenciar o estado gasoso do estado líquido. Então, no líquido, a mobilidade, o movimento das moléculas é importante e é maior, né? Então, olha só, se a gente, né, conseguir imaginar algumas situações. Então, por exemplo, o movimento de íons em solução na presença de um campo elétrico. Então, imaginem as moléculas, né, ou espécies no meio, e aí elas se difundindo, né, tendo esse movimento nesse meio, nesse solvente, nessa solução. Então, o que a gente extrai dessa teoria cinética para o estado gasoso, o estado líquido? Então, seria a equação de difusão. Então, daqui, né, dessa teoria cinética para líquidos, nós conseguimos definir a equação de difusão, ou seja, como a matéria e a energia se espalham por meios de vários tipos. Então, a gente pode considerar soluções das mais diversas possíveis, tá? Então, essas duas seriam as diferenças e as principais características do movimento das moléculas no estado líquido e no estado gasoso. E aí, a gente precisa chegar no modelo para todos os tipos de movimentos moleculares, certo? Não só para gases, não só para líquidos. Então, o que a gente precisa pensar? Moléculas migrando em uma série de pequenos passos. Então, pensando no geral, não só em líquidos e gases, mas no movimento das moléculas no todo, em qualquer estado, então seria o quê? A migração dessas moléculas em vários passos, em várias etapas, pensando, por exemplo, numa reação química que acontece em várias etapas, tá? E aí, essas, né, moléculas, esses pequenos passos que elas vão seguindo para até alcançar o estado final, então são responsáveis por muitas propriedades das moléculas no estado gasoso ou no estado líquido ou fases condensadas, né? Então, a partir de todas essas deduções de movimento molecular, nós conseguimos extrapolar e explicar várias propriedades de soluções, de moléculas em solução e tanto saindo de reagentes até chegar em produtos, que seria o nosso foco numa reação química, tá? Então, e também, a partir da teoria, todo esse desenvolvimento da teoria cinética, a gente consegue definir algumas propriedades de transporte das moléculas em um meio, né? Então, definição clássica de propriedade de transporte de uma substância. Então, seria a capacidade de transferir matéria, energia ou qualquer outra propriedade de um lugar para outro. Então, imagine nas moléculas se movimentando e conseguindo, então, transferir matéria, energia ou qualquer outra propriedade. E nisso surgem
basicamente 4 tipos, né? Esse último, ele pode ser considerado também, mas a gente tem o processo de difusão, que é uma propriedade de transporte. O que é a difusão? É a migração de matéria devido a um gradiente de concentração. Então, se a gente tem uma diferença de concentração, a gente pode observar o processo de migração, de difusão das moléculas. Condução térmica, o que seria essa propriedade de transporte? Seria a migração de energia devido a um gradiente de temperatura. Então, como o próprio nome diz, se nós temos as moléculas em estados, em temperaturas diferentes, a gente consegue ter, então, o processo de condução térmica. Condução elétrica, já é o caso onde a gente tem migração de carga elétrica ao longo de um gradiente de potencial elétrico. E viscosidade, a migração de momento linear ao longo de um gradiente de velocidade. Então, são propriedades bastante importantes, né, considerando o movimento de moléculas, e que nós conseguimos explicar a partir de propriedades cinéticas dessas substâncias. E, por último, o processo de efusão, que também pode ser considerado uma propriedade de transporte, que a definição seria a saída de um gás por um pequeno orifício. Então, essas seriam as principais propriedades de transporte. E o modelo cinético dos gases, né? Então, vamos definir alguns pressupostos que vão nos ajudar a imaginar todo esse movimento molecular nos gases, tá? Então, olha só, no estado gasoso, como estão as partículas? Estão sempre em movimento. Então, isso, imaginando o estado, a gente consegue visualizar bem essa situação. E o volume das partículas individuais? Lembrem-se que a gente está tratando de gás ideal, então a gente vai considerar o volume das partículas como 0. Colisões entre as partículas com as paredes dos recipientes. Então, essa colisão gera automaticamente a pressão, que a gente chama que é a pressão exercida pelo gás. Então, quanto mais colisões tiver, maior é a pressão daquele gás. As partículas, de novo, como é um gás ideal, nós vamos considerar que não há forças umas sobre as outras, então não há interação umas sobre as outras. E a energia cinética média é proporcional à temperatura de um gás. Então, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética média daquelas moléculas. E mais mais 3 pressupostos bastante importantes para a gente considerar na dedução de toda a teoria cinética dos gases seria o quê? O gás consiste em moléculas de massa m em movimento aleatório incessante, só frisando o que a gente já falou anteriormente. Tamanho das partículas, então, é insignificante, os diâmetros são muito menores do que as distâncias percorridas entre as colisões, né? Então, são 2 pressupostos que nós já falamos anteriormente, mas que eu gostaria de frisar, que são importantes para a gente simplificar toda a dedução, né, da teoria cinética dos gases. As moléculas, elas interagem, ou as partículas, interagem somente devido a colisões breves, infrequentes e elásticas. Então, o que eu quero dizer com isso? Colisão elástica é aquela onde a energia cinética translacional das moléculas é conservada. Então, não há dissipação dessa energia ao longo das colisões, tá? Então, esses são 3 pressupostos muito importantes para a gente considerar ao longo de todo o desenvolvimento da teoria cinética dos gases. E aí, olha só. Se a gente considerar nas mesmas condições de temperatura, como é que estão as moléculas de gases? Então, as partículas, as moléculas possuem a mesma energia cinética. Então, se eu pegar, né, as mesmas condições de temperatura, eu posso afirmar isso, que as moléculas possuem a mesma energia cinética média. E como é que a gente calcula a energia cinética? Então, é meio da massa vezes o volume, a velocidade ao quadrado, tá? Então, é a equação conhecida de energia cinética. E, de novo, na mesma temperatura, o que eu posso afirmar ainda? Que moléculas menores movem-se mais rapidamente do que moléculas maiores, né? Então, isso já é fácil de imaginar. Então, isso é mais uma consideração que é importante para a gente trabalhar com toda essa dedução. O que mais que a gente pode tirar daqui? Já que as moléculas, elas têm um movimento totalmente aleatório, randômico, né, no estado gasoso, a gente já considerou que em maiores temperaturas a gente tem um maior movimento, né, das moléculas. Então, a gente pode, além da equação anterior, a gente pode considerar outra equação de energia cinética, que é 3 meios de RT, tá? Levando em consideração esse movimento randômico das moléculas.
Outras deduções que a gente pode tirar de todo esse estudo relacionado à velocidade, a movimento das partículas, das moléculas no estado gasoso. Então, a gente pode calcular a relação pressão-volume, então, onde a gente tem 1/3 de NmC², aonde esse M, né, é massa da amostra vezes o número de moléculas, de partículas. Então, esse M a gente pode definir como massa molar das moléculas. O C seria a velocidade quadrática média das moléculas. E a raiz quadrada, né, dessa média da velocidade, se a gente tirar a raiz quadrada da velocidade ao quadrado, então a gente consegue calcular essa velocidade quadrática média das moléculas, que a gente utiliza aqui para calcular essa relação pressão-volume, tá? E lembrando que se a velocidade quadrática média das moléculas depende apenas da temperatura, né? Então, a temperatura constante, como a gente viu na disciplina anterior, nos leva exatamente à lei de Boyle, que diz que a relação pressão-volume é igual a uma constante. Então, é só para mostrar para vocês a relação e sempre a confirmação das teorias, das leis que a gente viu na disciplina anterior. Outra propriedade que a gente pode calcular das partículas no estado gasoso. Então, olha só, é a velocidade quadrática média das moléculas de um gás, o C com essa barrinha aqui. Então, o que a gente tem? A gente tem que é 8RT π m elevado a meio, ou seja, a raiz quadrada disso. E aí a gente pode tirar que essa velocidade é proporcional à raiz quadrada média da raiz quadrada da temperatura e é inversamente proporcional à raiz quadrada da massa molar. Ou seja, a velocidade é diretamente proporcional à temperatura e é inversamente proporcional à massa, tá? Então, dessa equação, a gente consegue tirar essas duas relações. Então, confirmando que a maior temperatura, o que a gente tem? Em maior temperatura, a gente tem maior velocidade, porque são diretamente proporcionais. Ou seja, e com relação à massa, a gente sabe que uma dada temperatura, moléculas maiores ou mais pesadas, elas vão ter mais dificuldade, ou seja, a velocidade vai ser menor. Tá? Então, a velocidade, elas se movimentam mais lentamente. E aí, algumas outras propriedades que nós tiramos, que podemos calcular das partículas, das moléculas no estado gasoso, levando em consideração todo esse aspecto cinético das partículas. Então, seria a pressão. Então, a pressão nós conseguimos calcular a partir da velocidade média ao quadrado, levando em consideração também o volume. E aí, velocidade também a gente pode calcular, que é a raiz quadrada de 3RT sobre M. E outra propriedade que a gente pode calcular é o quê? A velocidade mais provável que uma determinada partícula vai estar naquela temperatura. Então, a gente pode calcular essa velocidade mais provável, né? Se a gente levar em consideração que num sistema gasoso, algumas moléculas podem estar uma velocidade muito maior, outras muito menor, e calculando a velocidade média, né, a gente vai ter um valor, mas que a gente pode determinar a velocidade mais provável de uma determinada partícula, de uma determinada molécula. Então, para calcular a velocidade mais provável, a gente faz o cálculo da raiz quadrada de 2RT sobre M, tá? Então, essas são mais 3 propriedades, ou seja, pressão, velocidade e velocidade mais provável, que surgem de toda essa dedução cinética, ou seja, o estudo do movimento das moléculas, do movimento das partículas. Disso tudo, Maxwell, né, foi importante porque ele definiu mostrou alguns importantes resultados relacionados a tudo isso, que a gente chama de distribuição de velocidade de Maxwell. Então, nesse primeiro gráfico, o que eu quero mostrar? A gente tem o nitrogênio em várias temperaturas, então desde 100 Kelvin até 1000. E aí o que a gente observa, e é um gráfico de velocidade versus fração de moléculas, então o que a gente observa é exatamente o seguinte: em temperaturas menores, a nossa fração de moléculas com velocidade aqui, né, é muito menor
do que em altas temperaturas. Então, em altas temperaturas, a gente tem uma fração, né, muito maior de moléculas com velocidade, né, considerável do que em baixas temperaturas. Por outro lado, se a gente for pensar em tamanho, como a gente viu lá na equação anterior, que velocidade é diretamente proporcional à temperatura. Então, eu aumento a temperatura, a velocidade aumenta das partículas e a fração de moléculas aumenta com uma determinada velocidade. Considerando a massa, que a velocidade é inversamente proporcional à massa, então olha só, a gente tem várias espécies aqui, várias substâncias, então a gente tem oxigênio até hidrogênio, e o que a gente vê é o seguinte, quanto menor, né, a espécie, a molécula, maior é a fração de substâncias com maiores velocidades. Então, isso surge tudo dessa dedução que a gente viu nos slides anteriores. Então, por isso que é importante a gente definir todas essas propriedades cinéticas das partículas, das moléculas, para entender melhor o processo que está ocorrendo. Outros fenômenos que a gente pode encontrar quando a gente tem moléculas no estado gasoso. Então, olha só. A gente tem a colisão entre as partículas, entre as moléculas, e isso a gente pode calcular o fluxo de colisão. Então, a gente pode calcular esse fluxo de colisão, a gente denomina como Z, e aí a gente pode calcular levando em consideração essas propriedades, essas espécies. A frequência de colisão também. Então, além do fluxo, né? Como é o fluxo dessa colisão, a gente pode calcular a frequência, com que frequência ocorre a colisão entre as partículas, entre as moléculas. Então, aí a gente define como Z, tá? E pode calcular a partir dessa equação. E, além disso, a gente pode calcular o quê? O caminho livre médio. Então, assim, eu posso imaginar, se eu quiser muito a fundo, entender bem profundamente o estado gasoso, o movimento das partículas no estado gasoso, eu tenho como calcular o caminho livre médio. Ou seja, seria a distância média em que uma molécula viaja entre as colisões. Então, assim, entre uma colisão e outra, como que é o trajeto que ela percorre, né, durante essas colisões, tá? E isso a gente define como o lambda. Então, eu quis mostrar para vocês só mais 3 propriedades que nos dão informações bastante úteis sobre o movimento das moléculas no estado gasoso. Outro processo que eu falei inicialmente que é bastante importante é o processo de efusão, ou seja, né, que é a passagem de um gás por um pequeno orifício. Então, a gente tem aqui o nosso frasco e aí a gente tem esse orifício por onde as moléculas transitam. Então, esse processo, né, a gente observa em diversos fenômenos, então, por isso que foi importante entender como ocorre esse processo de efusão, e aí surge toda a dedução das leis de efusão, a lei de Graham. E aí, o que o Graham definiu? Que a distância percorrida pelo gás 1 dividido pela distância percorrida pelo gás 2 nada mais é do que a raiz quadrada da massa molar do gás 2 dividido pela massa molar do gás 1. Então, se você tem 2 gases onde ocorre o processo de efusão, então se você souber a distância de um e a massa dos dois, você consegue descobrir a distância percorrida pelo outro gás, tá? Então, é bastante útil essa dedução de Graham. Outro processo bastante importante para a gente discutir um pouquinho é o processo de difusão. Então, na difusão, a gente tem 2 recipientes, né, com 2 gases diferentes. Então, o que a gente faz? A gente pega e tem essa barreira aqui, né, separando os 2 gases. À medida que eu tiro essa barreira, eles se difundem, as moléculas, né, se misturam do gás A com o gás B. Então, o que acontece? Como é que ocorre, né, todo esse processo? Então, esse processo de difusão a gente, né, claramente enxerga como um processo de mistura de gases, falando especificamente do estado gasoso. Então, olha só, a velocidade de difusão vai ser igual a quem? A velocidade da mistura dos gases. Então, quanto mais rápido esses gases se misturarem, maior vai ser, consequentemente, a sua velocidade de difusão, tá? A difusão nada mais é do que um processo
natural do movimento randômico das moléculas, né, do estado gasoso. Então, imagine, estado gasoso, aquele estado onde as partículas têm movimento aleatório e randômico. Então, à medida que eu tiro a minha separação, né, a barreira que separa os dois gases, é natural que ocorra, por causa desse movimento aleatório das partículas nos dois gases, que ocorra o processo de difusão, tá? E outra característica, a velocidade de difusão aumenta com a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade de difusão, porque as moléculas com maior energia, elas conseguem, né, com maior velocidade, a difusão ocorre mais rapidamente. Outra característica, moléculas pequenas difundem-se mais rapidamente do que as maiores. Então, é uma consequência natural também do tamanho das partículas. Propriedades que a gente pode calcular. Então, imaginem de novo, partículas, moléculas viajando, se movimentando. Então, o que a gente pode tirar de informação dessa situação? Então, a gente pode calcular a taxa, ou seja, a velocidade de migração de uma propriedade. Então, a gente pode chamar de fluxo, ou J, tá? Então, seria o quê? A gente teria matéria fluindo, então no caso desse fluxo de matéria, ou seja, um exemplo, massa, no que ocorre uma difusão, né, no processo de difusão. Então, o que a gente define? O fluxo de matéria de X moléculas por metro quadrado e por segundo. Então, como é que a gente calcula isso? Então, o nosso J, quando se trata de matéria, né, então um fluxo de matéria, vai ser o quê? Menos D sobre a derivada de N sobre Z. Então, daqui, essa equação a gente chama de a primeira lei de Fick, tá? Que é com relação ao coeficiente de difusão. Então, esse Dzinho aqui é o que a gente chama de coeficiente de difusão, tá? Se o nosso fluxo é de energia, né, como no caso da condução térmica, onde a gente tem esse gradiente de energia, o que acontece? A gente pode calcular o fluxo de energia. Então, vai ser o nosso J, fluxo de energia, é igual a quem? Menos esse kappa dt sobre dz, tá? Então, seria o quê? O fluxo de energia em termos de coeficiente de condução térmica, de condutividade térmica. Então, esse kappa aqui, nada mais é que nos dá depois a informação aplicada e prática do coeficiente de condutividade térmica, tá? Então, surge tudo daqui das equações de fluxo. E para resumir, eu coloquei nessa tabela, eu quis mostrar para vocês nessa tabela exatamente algumas propriedades de transporte, como a difusão, a condutividade térmica e também a viscosidade. Então, como é que a gente pode imaginar? Então, difusão é um processo relacionado a transporte de matéria, condutividade, transporte de energia e gradiente relacionado ao momento linear, tá? E aqui a gente tem todas as deduções, tá? Das principais propriedades que surgem das definições de fluxo, de difusão, de condutividade térmica e de viscosidade. Então, a gente, no caso da difusão, a gente tem o coeficiente D, no caso da condutividade térmica, a gente tem o coeficiente de condutividade, e no caso da viscosidade, a gente tem, então, exatamente a definição matemática de viscosidade e as unidades relativas, tá? Então, isso é só para resumir todas as principais propriedades relacionadas com o movimento dos gases, né, que a gente viu ao longo dessa aula. E aí, na aula seguinte, então, a gente vai falar um pouquinho desse movimento molecular, só que agora no estado líquido. Até lá.